brilho da floresta iluminou uma ideia, um tiro certeiro. Em 2014 nasceu o projeto Arquearia Indígena, jovens índios com potencial olímpico. Na linha de frente, ensinando os garotos, o professor Aníbal Forte. Bem na pontinha para caso ele precisar fazer algum ajuste eu poder puxar para trás. Mas como explicar para os arqueiros que tiveram um contato recente com o esporte o significado da Olimpíada? É o momento mais importante do esporte, onde todos se reúnem, é uma confraternização dos povos. Batalhas esportivas são saudáveis. E muitas quebram a barreira entre espaço e tempo. Foi assim com Aníbal. Ele tem na memória os detalhes da final olímpica entre Marco Galeazzo e Hiroshi Yamamoto em Atenas 2004. Não é preciso falar italiano para entender o que aconteceu naquele dia. Campione olimpico Marco Galeazzo. Ha riscritto la storia della Cile italiana. È nella storia dell'arco italiano Marco Galeazzo. Eu senti uma inspiração muito grande, que esse atleta italiano realmente conseguiu superar uma grande dificuldade, que ele era muito jovem na época, contra um arqueiro muito experiente, ele conseguiu a vitória e foi campeão olímpico. São tantos momentos especiais que é quase impossível escolher um só. Uma das inspirações do treinador Aníbal e também do projeto Arquearia Indígena é a australiana Cat Freeman. De origem aborígene, ela conquistou o mundo pela sua história de vida e também pelo talento nos 400 metros rasos. Cat teve a avó sequestrada na infância por ocidentais e conviveu diariamente com o preconceito. Mas ela virou atleta e competiu nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Na reta final da prova, a luta pela vida resumida no olhar. Aquele momento chamado superação. Uma vitória que uniu australianos. Depois de receber aplausos do estádio lotado, a emoção. Graziella, Gustavo e os demais atletas quase conseguiram a vaga para os Jogos do Rio. Isso com apenas 2 anos de treinamento. Para o professor é só uma questão de tempo. Não tem dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Tá? Em 2020, nós vamos ter um atleta desse na Olimpíada. Até lá, muitas flechas ainda vão ser disparadas. Muitas batalhas enfrentadas. A atleta aborígene Cat Freeman abriu o caminho e mostrou ao mundo que rótulos e preconceitos não cabem no esporte. A gente sempre procura se esperar em alguém, né? Se inspirar em alguém. Então ele é um cara que, fora de série, ele é tricampeão olímpico. Não, ele é um fenômeno, mano. Dentro do estilo livre, ele é considerado um mito. O maior de todos os lutadores do estilo livre se chama Saitiev, Buzavá Saitiev. Não tem outro igual a ele. A luta na vida de Valdeci começou muito antes dele virar um atleta. Ele conheceu as artes marciais aos 15 anos de idade, da pior forma possível. Valdeci perdeu o pai e a mãe viu no esporte uma forma de disciplinar e também melhorar a autoestima do filho. Eu sempre botei na minha cabeça que a melhor defesa é o ataque. Então, numa luta, eu sempre procuro atacar primeiro, eu sempre procuro derrubar primeiro. Foi assim que Valdeci enfrentou a morte do pai. Atacou a tristeza e derrubou o desânimo. Entre as diversas modalidades de luta, ele se destacou na luta olímpica e já em 2005 chegou à seleção brasileira da modalidade. No início, assim, para mim foi uma coisa extraordinária, né? Porque sempre tive um sonho de estar na seleção brasileira, lutar na seleção brasileira. E depois quando eu estive lá, as coisas, parecia assim que eu estava em outro mundo, né? Foi justamente quando chegou na seleção que Valdeci deu um salto na preparação para lutas mundiais.
Quando eu entrei na seleção foi quando eu vim conhecer realmente a realidade da luta, né? Eu vim saber o que era a luta internacionalmente. Então, eu comecei a buscar na internet o nome de lutadores internacionais, né? Os melhores. Então, e por uma indicação de um amigo meu de seleção, ele me indicou esse lutador, né? Que é o Buzavá Saitiev. Além de inspiração, o Saitiev foi para o Valdeci quase que um professor, mas isso não pessoalmente. E é aí que entra a tecnologia. O Valdeci assistia às lutas do Russo pela internet e às vezes levava até o computador para o treino para tentar imitar os mesmos movimentos que o Russo fazia. E é um dos caras que eu aprendi muito, né? Só olhando as lutas dele, assistindo vídeo, ficava em casa estudando horas e horas vendo. Às vezes trazia o computador para a beira do tapete, né? Ficava treinando as posições com meus alunos e as coisas iam acontecendo e iam dando certo. Também pudera, Saitiev tem a incrível marca de 15 vitórias em 16 combates olímpicos. Ele conquistou 3 ouros em 4 participações. Venceu em Atlanta 96, Atenas 2004 e em Pequim 2008. Foi olhando, admirando e imitando que o Valdeci foi vários anos consecutivos campeão brasileiro de luta olímpica. Teve bons resultados no Pan-Americano de 2007, no Rio, e sonhou com uma Olimpíada. Infelizmente, ele parou de competir sem ter participado dos Jogos, mas garante que não fica triste por isso. Eu acho que eu me conforto nesse aspecto aí. Não, eu não fui para a Olimpíada, tem essa frustração. Mas desse mal aí eu não vou viver não, porque eu sei que eu tenho contribuído bastante para o crescimento do esporte amazonense aqui. Eu sei que eu acabei inspirando uma geração que está aí, está trazendo resultados, está trazendo resultados internacionais. Este é Valdeci Silva. A inspiração dele vem da Rússia, mas o coração é brasileiro mesmo.